O Senhor deu a comer o pão do céu. Salmo 77. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o pão do céu nos alimenta espiritualmente, nos fortalecendo para a vida, na nossa caminhada. E o salmo de hoje já aponta diretamente para o Evangelho em João, capítulo 6, versículo 24 ao 35, onde Jesus afirma categoricamente: Eu sou o pão da vida. E se alimentando verdadeiramente de Jesus, devemos nos transformar. Não é simplesmente um alimento por se alimentar, mas, ao consumir de tal pão, consumimos a verdadeira vida para que transforme as nossas vidas. Na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de São João Maria Vianney. Hoje, 4 de agosto, é o dia do Padre, e graças aos sacerdotes podemos ter a experiência de Jesus presente na Eucaristia. E São João Maria Vianney dizia assim: a mais bela profissão do ser humano é rezar e amar. E que possamos dedicar as nossas vidas plenamente no amor e, para consolidar a nossa caminhada, rezar. Na primeira leitura de hoje, em Êxodo, capítulo 16, versículo 2 ao 4 e versículo 12 ao 15, temos o contexto ao qual a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Então vejamos bem, eles estão passando pelo momento de dificuldade de travessia, e é uma característica a todo ser humano, quando passa pelo momento de dificuldade. E é exatamente aí que nós somos tentados. Surgem as lamúrias, as murmurações, as reclamações. E algo físico, é algo evidente. Mas eles esquecem que eles estão passando por aquele momento e começa a surgir neles uma falsa sensação que a escravidão no Egito era melhor. Então vejamos, eles estão aqui em um processo de libertação. A saída do povo de Israel não é algo que acontece da noite para o dia ou do dia para a noite. Não é apenas uma caminhada pelo deserto no aspecto externo, é uma caminhada no interior. Podemos pensar assim: o povo saiu do Egito, mas será que o Egito saiu do povo? Em que sentido que eu estou dizendo isso? No aspecto espiritual. Muitas vezes queremos deixar de fazer certas coisas, abrir mão de certas práticas, e para isso é preciso caminhar. E quando exatamente abrirmos mão de certas práticas, nós nos acostumamos com aquilo. Muitas coisas viciam, dominam as nossas emoções e os nossos sentidos. Os vícios podem ser de várias formas. As dependências, sejam elas emocionais, psicológicas, enfim. A partir do momento que você diz: eu vou parar, e com auxílio e a graça de Deus, começa exatamente um processo de conversão. Então a caminhada também é essa conversão. Agora, aqui, eles pedem o pão, e aqui de fato se cumpre a promessa de Deus enviando codornizes à noite e maná pela manhã.
Os israelitas inicialmente não reconhecem o maná e perguntam: o que é isto? Ao que Moisés responde que é o pão dado pelo Senhor. E exatamente a palavra hebraica maná está relacionada com a expressão manhu, que significa o que é isto? Eles estão surpresos que Deus pode prover em suas vidas? Nós ficamos surpresos que Deus pode de fato prover em nossas vidas? Muitas vezes pedimos e pedimos, e será que sempre lembramos daquilo que nós estamos pedindo? E por que a surpresa? Se de fato reconhecemos o poder de Deus sobre nossas vidas, devemos confiar mais, mesmo com as dificuldades. Na segunda leitura de hoje, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, e depois versículos 20 ao 24, há uma orientação. Portanto, digo e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que ouvistes que fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Despojai-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então vejamos, se temos vida nova em Cristo, se temos ou buscamos melhorar de vida, devemos nos despojar daquilo que é do passado. Sim, eu sei que muitas coisas nos marcam que aconteceu no passado, mas agora é vida nova em Cristo. Cristo, ao qual é o pão da vida, conforme eu mencionei no início da reflexão. E apenas se alimentar não é um gesto externo, é um gesto que nos transforma. O pão da vida. No contexto judaico, o pão era o alimento básico e essencial para a vida. E até hoje, nos contextos que nós temos, o pão é extremamente importante. Mas não vamos nutrir apenas o corpo, vamos nutrir a alma. E o pão da vida, que é Jesus, é essencial para a vida espiritual. E nesse sentido, quando Jesus utiliza a palavra vida, Zoe, que é frequentemente usado no Novo Testamento para indicar a vida eterna, a vida de Deus, em contraste com a vida biológica, bios. Então não é apenas qualquer vida, é uma vida nova. Não é uma vida para nós, é uma vida de esforço. E também tem o termo no Evangelho de hoje, ergazeste, que é um imperativo presente que significa trabalhar, esforçai-vos. Ou seja, Jesus está instruindo as pessoas a se empenharem não pelas coisas temporais, mas pelas espirituais. Certamente utilizamos das coisas temporais, mas o que de fato faz nos crescer e nos dá confiança da salvação e da caminhada são as coisas espirituais. Não vamos diminuir a importância das coisas, mas vamos saber o grau e como isso de fato afeta nossas vidas para que possamos crescer e nos libertar daquilo que é necessário. São João Maria Vianney, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.